se a gente parar para pensar, se a Emília não colocasse essa máscara e ela desmaiasse, quem é que poderia ajudar o Azar? Ela teria que se salvar para poder ajudar o seu filho. E hoje eu quero trazer isso para o lado espiritual das nossas vidas, né? Que muitas vezes nós pedimos a Deus para nós sermos canal de bênção, para nós sermos agentes de cura, né? Mas às vezes nós pegamos o microfone, nós queremos louvar, queremos que as pessoas sejam tocadas, mas nós não temos um tempo para a gente não para prestar atenção em como vai a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida relacional, que são pilares que nós precisamos tomar conta, que nós precisamos prestar atenção, esses pilares da nossa vida. Nós não vamos conseguir ajudar o próximo, não vamos conseguir evangelizar se nós não temos uma vida saudável, uma vida com Deus. Nesse livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39, como a Emília leu, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu, por exemplo, não tinha parado para pensar na seriedade desse versículo. Ame o seu próximo como a si mesmo. A gente sempre para pensar, vamos amar a Deus, né? Antes de todas as coisas. E ao próximo. São as duas pessoas que nós mais prestamos atenção. E nós nos esquecemos no final do versículo. Nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. Nós temos que nos amar. Nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que reservar um tempo para a gente. Nós precisamos nos ajoelharmos diante da presença do Senhor, para a gente poder olhar para a nossa vida. E antes de abençoar, nós temos que ser abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Talvez algumas pessoas podem achar que isso é um pensamento egoísta. Primeiro você, depois o seu irmão. Está longe de ser um pensamento egoísta. Porque nós temos a necessidade, nós temos que colocar essa máscara de oxigênio primeiramente em nós, poder ajudar o próximo. Essa máscara de oxigênio que eu estou falando é a vida com Deus. Essa máscara de oxigênio é o que Deus pode proporcionar para a nossa vida. E a gente precisa, sim, reservar um tempo. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Precisamos ter a nossa vida saudável no Senhor. Como eu falei, nós temos 3 parâmetros: a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida relacional. A gente não pode ensinar, nós não conseguimos passar nada para o próximo se nós não aprendermos. Então nós temos que viver tudo que a gente fala, tudo que a gente quer passar para depois nós darmos o exemplo do amor, da comunhão de Jesus para com o irmão, né? Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias também no livro de João, capítulo 15. Vamos falar do primeiro tópico. A palavra bem breve, tá, irmãos? Agora, sendo o livro do pastor João, eu falo muito com qualquer coisa. Prometo que a vida espiritual. Livro de João, capítulo 15, versículo 1 ao 5.
Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Esse lado espiritual que eu vou passar para vocês é a vida com Deus. Colocar nossa vida no altar. Se você fortalece a carne, suas ações serão carnais. Se você alimenta o seu espírito, suas ações serão espirituais. Então a chave da vida espiritual é manter um forte relacionamento com Deus. Forte relacionamento com o Senhor. Né? Como a Emília leu, diz assim: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. Irmãos, a videira é toda a fonte de energia daquele fruto, né? A videira, sem a videira, todos os ramos, eles podem dar frutos. Mas se eles não estiverem conectados à videira, eles não vão dar frutos. Essa videira que eu estou falando hoje à noite é Jesus. Se nós não estivermos conectados no Senhor, nós não vamos produzir nada. Nós não vamos conseguir receber nem passar todo o amor que o Senhor tem pela gente. A gente tem que prestar atenção que nós temos que nos conectarmos nessa videira. Nós somos os ramos, nós temos que estar conectados, temos que estar ligados na videira que é o Senhor. Amém? Só assim que nós vamos poder gerar os frutos e manter uma vida espiritual saudável. E a chave para isso é a comunicação. Sem comunicação a gente não consegue chegar até Jesus Cristo. Nós temos que falar com Ele. Esse é um processo que tem que ser diário. Né? Coisa simples que a gente consegue manter esse relacionamento com o Senhor. Às vezes um momento de ansiedade, uma dúvida, medo. Às vezes você não tem ninguém para conversar e você pode sim recorrer ao Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está aqui do teu lado e Ele pode te escutar. Só Ele que pode te ajudar. Deus poderoso. O primeiro sinal para ter uma vida espiritual saudável é manter a comunicação com o Senhor. Glória a Deus. É a confissão. Confissão que eu falo não é confissão de contar todos os seus problemas, toda a sua vida para o vizinho, nem para o seu amigo de escola. Confissão é você reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e todos nós erramos. Glória a Deus, aleluia. Você reconhecer o seu erro, pedir perdão ao Senhor, se lamentar, jogar toda a ansiedade, todo o medo, toda essa impureza nas mãos do Senhor. Deus poderoso. Só Ele pode te limpar, só Ele que pode te livrar do sentimento de culpa. Aleluia. Então, sem comunicação e sem confissão, nós não vamos nos manter conectados na videira, que é o Senhor. Né? O segundo tópico é a vida emocional. 2 Timóteo, capítulo 1. Os amigos precisam de uma igreja.
no microfone e falar que o crente sempre é vitorioso, né? Tem que estar sempre alegre. Só vitória. Como meu pai. Só vitória, só vitória. E os irmãos que pregam isso. Mas nós temos altos e baixos. Nós temos os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de medo, de ansiedade, de insegurança. Nós temos sentimento de raiva, de culpa. É normal nós passarmos por altos e baixos, né? Mas o problema não é você controlar o seu sentimento. O problema não é você controlar o seu sentimento. Não é você reprimir. O certo não é isso. O problema está em o que você faz com todas essas emoções. Se você deixar que o medo te domine, aí está o problema. Aí está o problema. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por tristeza, né? Mas o problema é você deixar todo esse sentimento te dominar. Então, o correto não seria você reprimir todas as suas emoções. Reprimir os sentimentos é como se você pegasse uma bola, colocasse ela na água. Por algum tempo ela vai ficar afundada, até o momento que você tiver com a mão na bola. Em algum momento ela vai vir à tona. É assim que acontece quando você reprime todos os seus sentimentos. Não adianta, você tem que ser honesto com o que você sente. Você pode sim passar por tristeza, você pode sim passar por um momento de fraqueza, mas você tem que ter cuidado e não deixar com que isso domine a sua vida. E a única forma de você não deixar com que esses sentimentos possam dominar a sua vida é você entregar todas essas emoções e deixar toda a sua vida ser controlada pelo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Colocarmos as nossas vidas na mão do Senhor. Deixarmos que o Espírito Santo fale por nós. Esses sentimentos não vão nos dominar, né? E vamos deixar aqui o Espírito Santo e as nossas vidas nessa noite. Essa é a nossa oração. Glória a Deus, É ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque só assim nós vamos fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Nós vamos fazer o que Ele quer que nós façamos. Amém? E o último tópico, já para finalizando a mensagem, é relacionamento. A gente também não pode estar pregando o amor, pregando a comunhão, pregando a amizade, pregando a cumplicidade do Senhor, se nós não temos comunhão com o irmão do lado. Isso acontece muitas vezes, coisas pequenas que podem destruir o ministério. Às vezes você está numa mesma igreja que o irmão há vários anos e nunca deu uma paz do Senhor para aquele irmão. Esse tipo de coisa faz diferença na sua vida. Às vezes aquele irmão pode precisar de uma paz do Senhor, pode precisar de um abraço. Às vezes por coisa pequena, porque na cara daquele irmão a gente se tranca, a gente se fecha. Não é isso que o Senhor quer para nós. Nós temos que ter uma vida, um relacionamento de comunhão, de cumplicidade, de humildade com todos os irmãos. Só assim que nós vamos poder passar o amor que o Senhor tem para conosco. Pregar o Evangelho do Senhor, porque sem amor, sem humildade, a gente não vai conseguir atingir os glória não alcançados. Amém? E nessa noite a gente possa se conectar na videira. Nós possamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional e da nossa vida relacional. E respirar primeiro, pegar a máscara de oxigênio primeiro para a gente, não é um ato egoísta, é essencial. Amém? Amém. Gostaria dos irmãos ficassem de pé.
Vocês descem as mãos. Nessa noite vamos falar com o Senhor. Que o nosso coração, assim como o coração de Jesus, para que o amor de Jesus possa inundar a nossa vida, para que a transformação do Evangelho possa vir primeiro em nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nesta noite para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. A tua palavra nos ensina, Senhor. Venha, Senhor, colocar o amor. Venha colocar todo o sentimento de Jesus no nosso coração. Que a nossa vida possa ser saudável, Senhor, para que o nosso espiritual possa ser saudável. Para que a nossa vida emocional seja controlada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para que a comunhão possa habitar, Jesus, nessa casa. Quebra todo, Senhor, jugo, quebra toda maldição, toda falsidade, toda falta, Senhor. Todo sentimento que se afasta, Senhor, de Ti. E do amor para com o próximo, Jesus. Torna-nos saudáveis, Senhor, na Tua casa. Torna-nos saudáveis, Senhor. Espiritualmente, Jesus. Aleluia. Transforma-nos, Senhor. Temos um coração como o Teu, Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos. Amém.